Fala, minha gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um JetCast. Você seja muito bem-vindo, fique conosco até o final desse episódio que vai ser top demais. Estamos aqui com meu amigo Léo Marques, líder de louvor aqui da Jet, e também com o nosso convidado especial, Arthur Calazans, que hoje está aqui com a gente para compartilhar um pouquinho da sua vida. Ele que é líder de uma grande conferência, a Viva-nos, né? Arthur tem grandes indicações também ao Grammy, né, Arthur? Por favor, meu querido, se apresente, fique à vontade, seja muito bem-vindo e converse um pouquinho com a gente. Bom, aqui. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês nesse lugar. Tá legal esse... Tá bonito, né? Que isso, hein? Muita excelência aqui. Né? Um copozinho desse aqui, tem água de verdade, isso aqui não é figuração, é muito bacana, mas é uma alegria estar com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Arthur Calazans, sou brasileiro, mas moro fora do país. Legal. E trabalho na parte da música, área pastoral também, e temos alguns projetos, né, como a Conferência Viva-nos, que é um movimento que Deus confiou nas nossas mãos, algumas dedicação ao Grammy Latino, tanto do português quanto do espanhol. E é muita coisa, mas é um prazer estar aqui com vocês para esse bate-papo. Arthur, conta um pouco pra gente como que começou a sua história com a música, da onde surgiu, vem de infância, vem de casa, vem de berço, como é que surgiu isso? Então, na verdade, todo mundo fala assim, eu canto desde criancinha, parece até um jargãozinho, né? Mas na verdade, é verdade. Não que eu seja mercenário, mas na época minha mãe me dava 50 centavos pra cantar na igreja. Eu falei, eu canto. É uma negociação. É uma negociação. Eu terminava de cantar, já parava de baixo assim, pegava comprar chiclete, bala. Então comecei muito desde pequeno. Minha mãe, quando estava grávida de mim, ela era dirigente do ciclo de oração da Assembleia de Deus. E então, nesse momento, ela foi batizada no Espírito Santo grávida de mim. E eles falam que nesse dia Deus usou uma profeta, colocou a mão na barriga dela e falou que eu seria alguém minha voz seria uma voz das nações e que Deus sopraria o meu nome e toda uma palavra. E eu comecei a mexer muito na barriga da minha mãe. Então, nasci já com esse inclinado à música, né? A trabalhos assim com jovens, eu gosto muito. Legal. E tudo começou. Mas, na verdade mesmo, o grande start da minha vida foi aos 16 anos de idade, onde Deus já tinha me colocado como líder de louvor de uma igreja de 5 mil membros. Uau. Então eu tinha 16 anos, era líder de louvor e liderava mais ou menos 100 pessoas de um ministério de louvor. Uau. Então começou muito cedo, assim, eu tive que amadurecer muito rápido, era Deus me empurrando. Eu sou de Minas Gerais, da cidade de Ipatinga, e eu comecei isso na Igreja Batista Missionária, Pastor Antônio Carlos, uma igreja que foi, antes disso eu era da Assembleia de Deus, mas o start mesmo do meu ministério como levita, como ministro, foi na Igreja Batista Missionária, onde eu aprendi muita coisa do que eu vivo hoje. E daí continuou, passaram-se o tempo, os anos, eu comecei a trabalhar também com jovens e hoje estamos aí. Legal. Então, assim, se você fosse dizer uma história de... Você falou, né? A sua mãe recebeu uma palavra e tal. Uma história de conversão na sua vida. Porque você cresceu na igreja, mas a gente sabe que existe aquele, né, start, aquele estalo, aquele momento em que Jesus realmente fala conosco, que o Espírito Santo ministra. Tu consegue lembrar de algum episódio onde foi essa convocação, essa chamada de Jesus aí na sua vida? Então, claro que mesmo quando cresce na igreja, chega um momento que quer dar uma andadinha, né? E conhecer um pouco porque a minha cartela de amigos, eu sempre fui muito cobrado desde o início. Eu não sei entender, parece que Deus já tinha me separado de uma forma muito diferente no início da minha vida, porque mesmo estando na igreja, eu não tive privilégios que jovens ou adolescentes da minha idade tinham. Por exemplo, eu lembro de um dia que a galera tava todo mundo indo para uma cachoeira, eu queria muito ir para a cachoeira, e eu falei com minha mãe, eu vou também. Ela falou assim, não vai. Eu falei, mas vai estar indo todo mundo, aquele jargão, você não é todo mundo. Mas eu lembro que ela falou algo, ela falou assim, meu filho, você tem que entender que você não tem que estar onde todo mundo está. E não é porque você não é todo mundo, é porque você tem um chamado diferente. E aquilo que você tem grande para o futuro vai te exigir grandes renúncias agora. Então ele ficou marcado na minha vida e eu comecei então a entender que muita coisa eu tinha que me privar, não porque era pecado ou porque eu não podia fazer, mas era de acordo com a responsabilidade que o céu estava preparando para o meu futuro. Então eu tinha que me privar e renunciar a coisas lá atrás. Sim. E hoje eu sou muito grato a Deus por isso,
porque eu não experimentei nada, nunca fumei, nunca bebi, eu nunca tive um tempo desviado para depois voltar, né? Então, tipo assim, eu tive no mundo e voltei. Eu não tenho essa expressão hoje, graças a Deus, assim, é muito louco poder dizer isso, né, nos dias de hoje, mas desde o início eu me entreguei 100% para Deus, mas teve aquele dia que me marcou, que foi um dia no hospital. Eu dei um apêndice, e eu fui no hospital, e eu lembro que eu fui e o médico falou que era virose. A maioria dos médicos, tudo é virose. Tudo é virose, né? Brasil. Paracetamol e senta no cara. De virona e vai. De virona e já. Aí virose, fui pra casa, com o efeito do remédio que ele tinha passado. E aí, 2 dias depois, eu acordei com uma dor insuportável. Eu gritava muito, muito, e rolava no chão, era uma dor insuportável. E aí nós corremos, então, eu tinha um convênio com um hospital, né, conhecido no Brasil, foi onde eles falaram que eu tinha virose, e eu morava perto de um pronto-socorro, em Ipatinga. Então eu fui correndo pro pronto-socorro, e quando chegamos lá, o médico falou assim, se não operar ele agora, ele vai morrer. Uau. A minha apêndice tinha suporado, e já tinha apodrecido todos os meus órgãos, né? E aí me levaram rapidamente pra mesa cirúrgica, e me abriram, e os médicos falaram, olha, é muito difícil que sobreviva, porque quando o apêndice supora, apodrece, né? Então eles abriram, tanto que eu tenho uma cicatriz, que eu já tentei pensar em fazer plástica para tirar essa cicatriz, e Deus não deixou. Olha, literalmente, Deus usou alguém para falar comigo que não, porque era para mim sempre lembrar daquilo que ele tinha feito na minha vida, de onde ele me tirou e aonde foi o grande start da minha experiência com ele. Foi a minha primeira experiência com Deus. Então, eles me abriram assim, tiraram os meus órgãos, lavaram, porque tava tudo podre, tudo preto, assim. Jogaram, e numa tentativa usaram aquele negócio que eu não consigo falar, gente, desfibrilador. Essa coisinha que faz assim, isso aí, essa paradinha aí. E aí, fizeram assim, e eu lembro que a minha mãe, ela entrou correndo no hospital, assim, e ela me abraçou, ela subiu em cima de mim, e ela falou, juntou olho com olho, nariz, boca com boca. Ela fez igual o profeta ali. E ela gritava, Deus, o Senhor tem uma promessa para o meu filho e tal. E começou a gritar. E naquele momento ali eu fui cobrando vida outra vez. E os médicos falaram que Deus me trouxe realmente da morte. Então eu tive um tempo morto ali naquele hospital. E eu morei no hospital por 2 meses. Após essa cirurgia, porque depois encontraram um tumor que ninguém conseguia descobrir o que era, nem a ressonância magnética conseguiu descobrir. E foram dias terríveis, onde eu vi... E foi aí que eu tive experiências, porque eu vi... teve algo que me marcou muito, muito, muito nesse dia. Porque eu estava no hospital, nas camas e vários quartos, e tem o corredor do hospital. E eu lembro que eu vi um vulto passar em frente ao meu quarto. Esse vulto parou na janelinha, olhou para mim, e eu levantei e fui abrir para ver o que era esse vulto negro. E eu vi que ele tava pra lá e pra cá, assim, no corredor. Vá, e voltava. E quando eu abri a porta, eu vi ele assim, e ele entrou numa porta de um quarto. Eu falei, que loucura isso e tal. E de repente, quando ele entra, só escuta o barulhinho. E alguém naquele quarto tinha morrido. Fala morrido mesmo? Havia morrido. Então eu vi que aquele espírito era o espírito da morte que estava tentando entrar, quizás, no meu quarto, ou em algum outro quarto. E quando ele entrou naquele quarto, ele ceifou uma vida. Então, a partir dali, começamos a orar, eu comecei a orar, e a minha experiência com Deus foi aumentando muito. Eu comecei a fazer cultos ali naquele corredor, ganhei algumas enfermeiras para Jesus. Foram 2 meses de muito aprendizado, assim, e eu cresci muito. Então, esse foi o grande start da minha experiência com Deus, assim. Foi o grande start da minha vida ministerial com Deus, e porque todo grande homem vem com grandes testemunhos, né? Com certeza. Mas eu não sabia que ia ser tão cruel assim. Mas sou muito grato a Deus pela experiência. Que legal, né? Você vê que você tinha uma promessa já sobre a sua vida, e na hora, quando acontecem as adversidades, nós nos questionamos, né? Mas, Senhor, eu não tenho uma promessa, não tem que se cumprir isso ou aquilo na minha vida. Aí você vê a sua mãe orando fervorosamente sobre você, você vê você tendo experiências com o próprio Deus e levantando um altar de adoração no lugar onde você estava. Aí você começa a entender que aquilo ali é parte do cumprimento da promessa do Senhor na sua vida.
Porque a gente às vezes fica pensando que a gente precisa do cenário extremamente favorável para que a promessa do Senhor comece a se cumprir. Mas realmente é no deserto, muitas vezes, porque é na provação, meu irmão, que você busca mais, que você ora mais, que você clama mais. Na provação, você fica muito mais corajoso, porque você não tem nada a perder praticamente. Porque você estava um diagnóstico de morte. O que eu tenho a perder? Justamente. Na verdade, o cumprimento da promessa ele nunca vai vir de um cenário favorável. Sempre quando tiver um cenário favorável, não vai ser o momento do cumprimento dessa promessa, mas em cenários extremamente, né, contrários e improváveis, é onde Deus vai se manifestar, porque o cumprimento sempre vai trazer a glória, que a glória é de Deus. Então, para ele manifestar e revelar a sua glória, tem que ser em situações que, para nós ou para o ser humano, sejam difíceis de acontecer, né? E eu lembro que eu caminhava. Naquela época era o tempo do MP3, lembra que era aquele MP3 redondinho assim, que você colocava lá. Eu lembro que eu saía na época, era a música que era da época... Foi aonde eu escrevi uma música minha que eu lancei, que chama A Promessa Não Morreu, e foi na época que eu escutava muito aquela música do Toco no Altar. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. E eu lembro que eu caminhava pelo hospital assim, cantando ela. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E eu cantava e chorava, e foi um grande marco, assim, na minha vida. Que top. Arthur, bom, um prazer te receber aqui, né? Hoje também participando junto com o pastor Rafa do JetCast. É uma honra tê-lo aqui na nossa igreja, né? E, Arthur, você disse que você mora fora do Brasil, né? Correto. A gente vê bastante aqui ministrando pelo Brasil, né? Um avivamento que Deus tem levantado na sua vida. E como que você tem visto esse crescimento do louvor na igreja brasileira, né, comparado àquilo que está sendo feito lá fora? Como que você tem olhado e feito essa comparação do louvor aqui no Brasil comparado lá onde você mora, por exemplo? Então, são três vertentes muito diferentes. Hoje, hoje eu transito no Brasil, América Latina e Estados Unidos. E são três polos completamente diferentes. Eu moro nos Estados Unidos, em Dallas hoje, sou da Gateway Church, faço parte da Gateway Worship aqui, tanto espanhol quanto português, o inglês e tudo. Estamos lá com o meu pastor Robert Morris. E assim, a adoração dos americanos sempre tem sido uma referência aqui no Brasil, né? Tanto que o Brasil faz 1000 versões de todos os grupos americanos que lançam e tal. Tem essa referência desse estilo mais espontâneo, desse worship mais... não sei explicar. Aí veio o latino, que é uma mistura muito dos Estados Unidos com um pouco do Brasil. É uma mistura dessa vibe profética, assim. Eles são bem intensos no que eles fazem. E quando você chega no Brasil, nós temos uma variedade. Agora, eu sou muito suspeito em poder dizer, eu amo Estados Unidos, eu amo Latinoamérica, mas a adoração do Brasil é diferente quando ela é genuína. Claro que não é generalizando, mas existe casos e casos, mas quando ela é verdadeiramente genuína, ela tem um poder gigante. Inclusive, o Brasil tem se tornado referência de toda a Latinoamérica. Estamos falando de mais de 40 países, onde eles olham para o Brasil e eles falam, gente... O Brasil tem o povo que mais sabe adorar, que mais se entrega, eles não retêm nada. Quando eles entram no altar, eles deixam tudo deles. Então, eles têm essa referência boa da gente, do Brasil, assim. Então, eles ficam muito... por que todas as vezes, assim, quando eu tô em qualquer evento latino-americano, quando eu falo que eu sou do Brasil, eu tenho uma resposta muito positiva, porque eles já esperam fogo, eles já esperam algo de Deus, assim. E a gente é muito intenso, né? No altar, aquela coisa, a gente... Na verdade, a maioria dos brasileiros não fazem shows, né? Nós chegamos, nós nos entregamos. É como que todo mundo fala assim, você pula muito, você pula igual um cabrito no altar. Eu pulo mesmo. Eu fico todo suado e tal. Mas é porque eu me entrego, eu não consigo entregar 50%, 60%. Eu tenho que deixar 100% ali naquele momento ali. Porque a cada momento que eu subo para ministrar, é como se fosse o último para mim. Eu não sei o dia de amanhã. Então, eu me entrego muito. Uau. Então... vendo essas diferenças, assim, o Brasil tem sido uma referência para a Latinoamérica, os Estados Unidos tem sido uma referência para o Brasil, e vai essa cadeia, assim, Mas o Brasil, para mim, tá muito, muito, muito acima, assim, das expectativas que as pessoas falam. Se busca referência dos Estados Unidos,
mas eu acho que o fogo que tem aqui hoje no Brasil, fora que nós temos variedades, Sim. que o mundo lá fora Sim, não não tem, tem. que Estados Unidos não tem, que latino... Mano, aqui eles inventam estilo de música aqui. Exato. Então é uma variedade muito linda, é uma coisa multicultural interessantíssima, assim, eu amo isso, essa diversidade. Eu vejo que a gente precisa olhar um pouco mais para nós também, né? A gente busca muitas referências fora, né? E como você bem falou, nós temos muitos estilos, nós temos muita criatividade dentro do nosso país. Mas eu vejo que, não sei o brasileiro como um todo, mas eu olho assim num contexto em que eu consigo enxergar, a gente às vezes nos acha pequeno demais, tamanha a nossa criatividade, capacidade para conseguir criar, fazer, desenvolver tantas e tantas coisas, né? Não, é porque lá nos Estados Unidos está fazendo dessa maneira. Tá, mas e se a gente colocasse o nosso DNAzinho também, a nossa identidade também, juntar aí o nosso fogo, a nossa força, a nossa entrega. Isso que você falou, Arthur, da entrega, eu vejo muito como sinceridade também. Porque, por exemplo, eu quando vou pregar, e eu gosto de cantar um pouquinho às vezes também, canto antes de pregar e tal, a galera fica falando, eu já sei o que o pastor Rafa vai fazer quando ele vai subir no altar. Ele vai cantar um pouquinho, depois ele vai pregar e tal. Mas é algo que, por exemplo, eu faço dentro do meu quarto. É uma sinceridade do meu coração, né? Eu entro no meu quarto, eu pego meu violãozinho lá às vezes, tiro 2 musiquinhas de adoração que eu sei, 3, 4 notas que eu sei fazer, eu leio minha Bíblia e eu sou ministrado por Deus. Então é uma sinceridade que eu vejo, às vezes, que nós reproduzimos em cima dos altares e nos nossos cultos, né? Então eu vejo que nós temos que conseguir olhar um pouquinho mais para dentro de nós, né? Exatamente. E lógico que nós não podemos ser soberbos ao ponto de dizer, não tem ninguém melhor do que a gente. Não é isso. Mas a gente acreditar um pouquinho da nossa identidade também, né? Como você bem falou, você chega nos lugares e diz que é brasileiro, as portas, né? Todo mundo já espera algo diferente, né? Na verdade, a grama do vizinho sempre vai ser mais verde que a nossa, né? E o dia que a gente se atentar de parar pra grama do vizinho e começar a cuidar da nossa grama, a gente vai entender que talvez o nosso verde vai estar mais brilhoso do que o do vizinho. Porque a gente se preocupa tanto em focar naquilo que é de fora, naquilo que é de outra pessoa, e às vezes fica mais verde porque nós deixamos de cultivar o que é nosso. Então, quando você deixa de regar e de cuidar daquilo que é seu, realmente vai perdendo valor, perde a cor, perde a razão. E sempre o vizinho que está trabalhando naquilo que é dele sempre vai estar ficando mais verde porque ele está regando, ele está cuidando daquilo. Então, a partir do momento que eu e você deixar de cuidar daquilo que é dos outros e olhar e cuidar daquilo que é nosso, as coisas vão começar a mudar muito. É lindo a experiência que os Estados Unidos vive, que a Latinoamérica vive, mas o dia que nós entendemos, as pessoas vão começar a fazer versões das nossas músicas no Brasil. O pessoal vai... Amém. Hoje já estão fazendo na América Latina, assim, Deus, pela sua infinita misericórdia e graça, tem me usado como um pequeno grão de areia nesse deserto de areia para poder trazer um pouco de ajunção de mundos, de culturas, de línguas, de nações diferentes. Isso tem sido tão incrível de poder juntar amigos do Brasil com amigos latinos cantando em espanhol, cantando em português. A gente sabe que o Brasil não consumia espanhol. O Brasil consumia inglês. É verdade. Então, já desde um tempo para cá, já tem começado essa mescla, essa unidade assim de línguas. Eu acho isso tão fantástico. Então, eu tive... Por exemplo, eu passei num tempo do meu ministério que eu tive uma crise de identidade no meu ministério. Então, eu sempre tentava fazer daquilo que estava funcionando para a época. Era de worship, vamos fazer worship. Que dava certo. Pentecostal, que dava certo. Até que um dia, Deus me confrontou muito a respeito disso. E eu parei para pensar. Por exemplo, agora eu estou gravando um novo projeto, tanto em português quanto em espanhol, em tempos diferentes. E faz pouco tempo que eu fui confrontado nisso. E o meu repertório estava o repertório daquilo que estava dando certo. E quando eu fui confrontado e eu entendi, Arthur, e como que você entendeu? Eu estava em um evento e falaram assim, olha, tenha muito cuidado porque o pastor que vai estar, ele é um pouco assim, é um pastor muito reconhecido e ele não gosta muito dessas coisas e tal, então ele é muito fechadão e que não sei o quê, e botaram mó terror. Eu já tava com o meu repertório todo preparado. Eu falei, o que eu vou fazer? Tá pronto, trocar tudo agora. E eu lembro que eu falei, seja o que Deus quiser. Eu tô aqui, não é pelo homem. E aí eu comecei a ministrar. E aí
A minha vibe, todo mundo pergunta qual que é o seu estilo. A galera fica falando que eu sou PT com chip. Que é um pentecostal com chip. É uma mistura. Então, começo com tem fogo nos olhos, depois eu vou por 500 graus. É uma mistura muito louca. Mas aí eu fiz e tal, eu fiz daquilo que é a minha entrega e tudo. E de repente, lá atrás, na área VIP, ou na área VIP, esse pastor veio e falou assim, gente, mas de onde você veio? Você é muito diferente, eu nunca vi isso, e não sei o quê. E passou o contato e começamos ali a trocar. E o pessoal olhando, porque todo mundo sabe que ele é muito reservado, na verdade. E chegou um outro e falou assim, eu nunca vi ele pular, falar em línguas assim e tal. E hoje foi a primeira vez que eu vi. E naquele momento, eu ouvindo eles conversarem entre si, é como que tudo paralisou assim, tudo ficou assim, em câmera lenta. Uhum. E aquilo ali me curou. Essa situação não foi um profeta que me falou. A situação que eu vivi, ela me curou e eu entendi que a identidade que Deus tinha me dado era independente. Deus ia tocar quem Ele quisesse. Uhum. Eu fiz agora, vou gravar dia 20, meu projeto em português. E eu já mandei meu repertório todo. Falei, agora eu vou assumir minha identidade. Então vai ser agora a minha identidade e seja o que Deus quiser. Porque agora eu entendi o que Deus tem pra minha vida. Mas por quê? Eu entendi que a grama do vizinho é muito verde, mas se eu cultivar a minha grama, ela também vai ficar verde também. Então eu acho que é isso. E você teve alguma referência? Porque a gente sabe que no início de uma carreira, de um ministério, né, principalmente quando a gente é pequeno, mais novo, a gente começa a olhar para algumas pessoas, né, e a gente começa a dizer, nossa, aquele cara é top, né? Aquele cara canta desse jeito, olha o sucesso daquela pessoa. E como que foi no início da sua carreira? Você teve alguém assim que você olhou, se inspirou, um mentor, alguém que você queria ser parecido? Então, a minha inspiração sou eu mesmo. Ninguém vai Olha aí, sinceridade. Hashtag sinceridade. Sinceridade. Mentira. É que a galera, tem uma galera que quando vai falar, eu sou inspirado no Fred Raymond, e fala os americanos. No meu caso, não, eu sou muito sincero. Eu comecei na Assembleia, então eu vi, era Cassiane, Lauriette, Li Carvalhais. Foram as pessoas que começaram a me influenciar na música pentecostal. Logo quando eu fui para Batista, eu estava na transição de mudança de voz, foi quando lançou no Brasil, que não existia naquela época, ministérios, era Diante do Trono, era tudo mulher que sobressaía. De repente nasceu o Toque no Altar, com o Davi cantando. Então, quando apareceu o Davi, me marcou muito. Então, o Davi começou a ser, na transição do pentecostal assim, para a igreja que eu mandei, na época de ministração, o Toque no Altar foi a minha referência. Então hoje eu tenho essa base misturada do pentecostal que eu aprendi, escuto até hoje minha playlist é a playlist mais louca da vida. Todo mundo pensa que eu ouço muito Elevation. Cara, o mínimo que eu escuto é música americana. Eu escuto Cassiane, Lauriette, eu dou muita moral pro povo do Brasil. Brazuca mesmo, brazuca, né? Eu escuto todo mundo deles, de adoração, dos amigos novos, ministério. Eu gosto muito de ouvir a galera nova que tá lançando. Então eu ouço absolutamente de tudo na minha playlist. De gente famosa, de gente não famosa. Eu gosto disso. Eu acho isso muito, muito legal, porque a gente tem muito a crescer com gente nova quanto os não os velhos, né? Mas os de mais experiência na vida. Então, assim, a minha experiência, a minha transição, assim, foi marcada pelas pentecostais, depois veio Davi Sasser, na época até o Voz da Verdade. Foi a época que lançou aquela música Por Toda a Minha Vida, ó Senhor, te louvarei. E eu lembro que foi a primeira música que eu cantei na transição de voz. Então eu era igual aquele parto rouco, tentando cantar grosso daquela coisa. Dá aquela falhada. Aquela falhada, né? E tal. Aí eu lembro que eu tentava engrossar a voz por toda a minha vida. E saía aquela coisa falhada assim. Mas foi essas referências que foram me ajudando a moldar. Mas foi isso. Da hora. Arthur, a gente vê que você é um cara assim com muita personalidade, até em cima do altar ministrando e tal. Como você falou, é uma identidade. É sua. E hoje, assim, eu vejo também isso como uma linguagem de comunicação com a turma, né? Seja com pessoas mais jovens, seja com pessoas um pouco mais experientes. Para você hoje, qual que é a melhor maneira de se comunicar com o público, com os irmãos, com as pessoas que estão assistindo você, ouvindo você? Qual que é a principal forma? Seja ela mais atual ou você usa de uma maneira
híbrida, assim, o cara que é mais experiente de uma maneira. Como é que você faz hoje, assim, para comunicar, entregar mais a sua mensagem? Na ministração? Então, eu me preocupo muito com quem vem para receber. Como eu também sou pastor e também trabalho na música, então eu consegui entender um pouquinho a necessidade da galera que chega na igreja. A galera sai de um longo dia de trabalho, o pessoal tem um dia super estressado muitas das vezes, e aí sai daquela hora do rush assim, e quer chegar na igreja, ela quer receber uma palavra, ela quer esquecer o que ela viveu lá fora, e ela precisa de um alento, de um renovo, de algo do céu. Então eu tenho essa preocupação de criar uma atmosfera porque esse é o papel do ministro de louvor. Eu ouço Deus e eu tenho que fazer com que as pessoas prestem o seu culto a Deus, né? E então eu tenho essa preocupação de comunicar com eles da melhor maneira possível. É claro que eu tenho o meu estilo, cada um tem o seu estilo de se comportar no altar. E eu sei de onde Deus me tirou, eu sei do hospital que Deus me tirou, então o que eu faço no altar ainda é pouco. Se eu pudesse, eu pendurava no luz, saía correndo assim, Tarzan, não, mentira, mas é a forma que eu tenho de me expressar e com isso eu tento criar uma atmosfera onde eu possa envolver toda a igreja. E dentro dessa atmosfera as pessoas criar uma atmosfera profética, porque eu sempre falo que debaixo de atmosferas proféticas, as nossas palavras se transformam em decretos. Então, a partir do momento que eu falo sempre para as pessoas, eu falo todos os dias de manhã, você determina a atmosfera que você vai criar. Se você contamina a atmosfera, você começa a tomar decisões, malas decisões, você fala? Maus. Desculpa, gente. Aí, ajudaram. Esse pastor, né? Os universitários ajudando aí. Porque mistura espanhol com inglês, às vezes me dá um bug nas palavras. Mas quando você contamina a atmosfera, você começa a tomar más decisões. Então, sempre, você quer um conselho hoje? Cria a atmosfera de manhã, cria uma atmosfera profética, de milagre, de alegria. Porque enquanto essa atmosfera está nos cobrindo, aquilo que nós vamos declarando debaixo dessa atmosfera tem o poder de acontecer. Verdade. Então, quando eu entendi isso, eu falei, eu necessito provocar aquilo que eu quero viver. Nós, seres humanos, esperamos tudo. Nós temos que aprender a provocar o que nós queremos viver, que os nossos olhos querem ver. Então, na igreja, é isso que eu tento fazer. Eu tento criar uma atmosfera para que eles tenham ali a sensibilidade de entender que aquilo que eles declararem tem o poder de se tornar realidade. É pessoas que chegam enfermas, são pessoas que chegam com problemas, com dívidas para pagar, tomando remédio para dormir. São pessoas que chegam com situações inusitadas. Então, o meu dever, que eu entendo, é criar atmosferas para debaixo dessas atmosferas eles declararem o que eles querem ver e debaixo dessa atmosfera o céu nos autoriza legalmente a declarar. Mateus 11:32, não sei se é isso, mas fala que o céu é tomado à força. Na versão espanhol fala, é tomado pelos violentos. Os violentos arrebatam os céus. Então, a minha convicção hoje no altar de me comunicar com as pessoas é criar essa atmosfera para que eles entendam que aquilo que eles arrebatem nessa atmosfera tem o poder de se tornar realidade. Então, o que eu tiver que fazer para que eles entendam isso, eu faço. Legal. E isso parte muito do ministro, né, da pessoa que está cantando ali, ter a sensibilidade, né, até mesmo para escolher um repertório musical. Justamente. E como que é isso para você? Até mesmo quando você vai lançar um projeto, uma gravação, como que você faz a análise, né, daquilo que você vai gravar, né? Porque a gente sabe que a gente lançando ali, talvez alguma coisa ali, pode dar certo ou dar errado, né? Como que é para você esse desafio de analisar as canções? Então, na verdade, eu me preocupo muito com o repertório, porque, na verdade, quando a gente ministra para uma igreja, a gente não canta o que a gente gosta. A gente canta aquilo que... Por favor, repete isso. Fala de novo. Fala de novo. Então, fala de novo. Não quero problema, gente. Não quero problema com ninguém. Olha Deus falando. É porque, na verdade, por exemplo, na minha playlist tem canções que eu uso para orar no meu quarto que não combinam com Exatamente. o culto. O culto, primeiro, o culto não é para mim. Então, eu tenho que entender que eu não tenho que cantar aquilo que eu gosto. O culto também não é para as pessoas. Então, eu não tenho que cantar o que as pessoas gostam. Mas, espera aí, o culto é para quem? É para Deus. Eu venho na igreja para prestar um culto a Deus. Agora, se o meu papel como ministro
é envolver a igreja nessa atmosfera para eles, apesar do cansaço, apesar da dificuldade, apesar do deserto que estão vivendo, prestarem o seu culto a Deus, eu preciso criar a atmosfera, eu preciso criar um ambiente que eles se sintam confortáveis e incentivados a fazer aquilo. Então o que eu faço? Eu entendo e eu peço direção de Deus daquilo que o céu que eu vi. Aquilo que o céu que eu vi sempre vai ser o que a igreja vai se envolver. Então o meu repertório, ele é montado nisso. Um repertório que, talvez, às vezes eu canto música que eu não gosto, porque que não é da minha playlist, mas são músicas que conectam a igreja. Então, como meu papel é conectar ali todo aquele povo que veio, eu tenho, então, que estar sensível para cantar aquilo que conecta a igreja, para que eles possam fazer o seu papel do culto, que é prestar o culto a Deus, né? Então, as pessoas falam assim, mas você não canta uma música que eu gosto. Querida, quem disse que eu canto para você no culto? Né? Então, eu acho que os ministros de hoje, tô falando de uma forma generalizada, amém, irmãos? Eu acho que tem que pensar nisso. Nosso dever é conectar a igreja. Então, nós temos que criar esse espaço, essa atmosfera para que a igreja possa se envolver. Eu não canto aquilo que eu canto no meu quarto. Eu não canto aquilo que eu gosto. Eu canto aquilo que conecta a igreja a Deus. Porque senão eu canto no meu quarto. Então eu tenho essa preocupação muito grande na escolha do repertório. Uau. Da hora, né? Isso é estar sensível, né? Estar sensível, conhecer. Por exemplo, assim, nós temos algumas particularidades, às vezes os cultos nossos da igreja são muito parecidos. Todos muito, muito parecidos, né? Mas, às vezes, o público, ele é um público que é um pouco diferente, até de idade e tudo, né? Então, às vezes, a turma que tá vindo ali e, por exemplo, tem um dom de cantar, vai entrar no Ministério do Louvor. Eu até falo pro Léo, que o Léo é líder do louvor aqui, eu disse, Léo, coloca as pessoas cantarem nos jovens, as pessoas que vêm nos jovens. Por quê? Porque a pessoa que vem no jovem, ela sabe o que a turma ali tá conversando, tá falando. Então vai ficar de uma maneira assim mais fácil, né? De você conduzir o louvor, a igreja, a essa atmosfera que você está falando. Claro. Então, eu acho que isso é extremamente interessante, ter esse discernimento de ambiente, né? O ministro, o pregador, todos que estão ali, a gente precisa ter esse discernimento de ambiente, é extremamente importante. Existe uma hierarquia que funciona assim. Deus, pastor, ministro de louvor, banda e o conjunto ministra a igreja. Então eu tenho que estar muito alinhado com o que o pastor está alinhado. Porque como ele é o anjo da igreja, o céu vai estar diretamente alinhado com ele. Se eu me alinho à visão do pastor, a visão que o pastor alinha comigo, a banda tem que estar alinhada comigo, que sou o líder do louvor do dia. E nós, como um conjunto, nessa visão que foi dada ao céu, ao pastor, ao ministro, com a banda, então nós ministramos a igreja. Se nós seguirmos isso, não vai ter falha. Sempre vai dar certo. Top. Calazans, você acha que, por exemplo, agora, falando um pouquinho da época, do tempo que nós estamos vivendo, assim, como informação, né, como internet, como mídia, o seu trabalho, você acha que a internet, com toda certeza, eu posso até dizer que essa é a resposta, né? A internet, com toda certeza, hoje ajuda a expandir, né? Você encara isso tão somente como um trabalho? Como é que você faz essa divisão? Trabalho, ministério, isso daqui é para expandir a glória de Deus? Você tem essa diferenciação? Ou você trata tudo como uma mesma coisa? Então, a internet é uma bênção, né? Bem usada, claro, como tudo na vida. Mas, esses dias eu estava até conversando a respeito da internet, porque se você não tiver cuidado, ela toma muito seu tempo, né? E toma... Por que a maioria das pessoas da nossa geração tem se esfriado? Tem uma galera que tem mantido o fogo, mas tem uma galera que tem se esfriado muito, porque as prioridades começaram a mudar. Né? Eu prefiro acordar. Eu era assim, então eu me policiei e apanhei muito, levei muita pancada de Deus para poder mudar. Eu acordava e já ia direto ver o que estava acontecendo nas redes sociais. É o primeiro erro, o primeiro perigo. Então, uma galera hoje é assim, acorda, já vai no Twitter, já vai no Instagram, já vai no Facebook, qualquer TikTok, tudo, e quer ver o que está acontecendo. Ao invés de levantar e agradecer a Deus pela noite que teve, pelo ar que respira, né? Tantas pessoas hoje morreram nessa pandemia por falta de ar, e nós temos o ar aí todos os dias livre para poder respirar.
Então isso é uma dádiva de Deus para nós. Então eu apanhei muito no início para poder lidar e dividir, separar tempo por prioridades. Antes eu invertia as prioridades. Eu atualizava as redes para depois ter um tempo com Deus, para depois... E eu vi que tava tudo errado. E você se convence que aquilo ali é algo que você tá fazendo para Deus, por exemplo, no nosso caso, né? Não, vou fazer um stories aqui abençoando o dia do povo. Mas como é que eu vou abençoar as pessoas se eu nem orei? Se eu não tenho a bênção de Deus para isso? Então, como é que eu vou dar algo que eu ainda não recebi? Então, nós mudamos a prioridade, deixamos de fazer. Só que acontece? Só que nós que estamos fazendo, nós não vemos que está fazendo errado. As pessoas à nossa volta que começam a ver. Por exemplo, teve um dia um negócio que me marcou demais. Eu sou um cara de muito jejum, de muita oração. Eu jejuo muito, eu perco muito peso fazendo jejum. É algo meu que eu aprendi desde lá de trás. E eu lembro que teve um tempo que eu parei de fazer jejum, eu parei de orar como eu orava, tava tudo dando certo, o método funcionava em todo o culto, né? Então tava tudo muito normal, e eu deixei de cumprir aquilo que eu cumpria antes com Deus. E na minha cabeça continuava normal, até que um dia alguém chegou pra mim e falou assim, cara, você não é mais como antes, tem um negócio diferente. Meu Deus. Eu falei, que pode ser? Ele falou assim, essa pessoa falou comigo, porque teve uma época que eu usava, lá em Patinga, né, eu usava uma camisinha verde, uns bonezinhos, bem pirralhinho, assim, bem simplesinho, né, e antes de Deus começar a abençoar um pouquinho e tal, e ele falou assim, cara, aquela época você era diferente, você abria a boca, você não falava nada, o pessoal começava a chorar. Então aquele foi uma pancada na minha cara, porque eu não estava percebendo que a unção estava vazando. Mas as pessoas que estavam me ouvindo, eles já começaram a perceber que a unção já estava indo embora. Então, nós que estamos na rotina, nós não nos damos conta daquilo que estamos perdendo de Deus. E as pessoas que estão à nossa volta, elas percebem. Então, nesse dia que eu falei, peraí, o que eu estou fazendo da minha vida? Minha prioridade está mudando. Não. Então, foi muito difícil. Até que eu voltasse para aquele velho Arthur, do primeiro amor, de voltar a ser o que eu era antes. E eu falei, Deus, que eu nunca perco isso, eu quero ter aquela graça que eu tinha antes, eu quero que as pessoas falem o que as pessoas falavam. As pessoas falavam assim, gente, eu tenho paz, eu tenho meu prazer. Gente, eu tenho pessoas antes que me levavam para as suas companhias, empresas, porque queria que eu ficasse lá, porque eu transmitia paz, tinha alegria, fazia rir e tudo. Isso era graça de Deus. Então eu falei, Deus, a coisa mais linda é quando eu escutava as pessoas, é tão bom conversar com você transmite uma paz tão grande, é tão bom ver. Eu falei, Deus, eu quero ouvir isso de novo das pessoas. De repente isso parou. As pessoas comentavam, uau, ele é um menino tão de Deus, né? Ele toca as pessoas no dia a dia, não só no altar. E eu parei de ouvir essas coisas, isso me doeu muito. Então eu tive que voltar ao caminho ali nessa pressão por causa disso. Do relacionamento, né? Mas a rotina nos tira isso. E na maioria das vezes nós não percebemos que estamos perdendo as prioridades corretas com Deus. As pessoas à nossa volta, você é prova, você já deve ter falado assim, fulano já não prega como antes, fulano já não canta como antes. É a unção que está indo embora e às vezes a pessoa nem está percebendo. Então hoje eu tenho esse cuidado muito grande. Quando eu vejo que algo está tentando me tirar da atenção, do meu foco, eu falo, peraí, tem um negócio errado aqui. Então eu dou um jeito de paralisar, mesmo que vai me doer, mas ali eu volto pro centro ali da vontade de Deus, onde eu tenho que estar sempre. É voltar para viver o novo, muitas vezes, né? Eu vi escutei algo esses tempos atrás e até ministrei há pouco tempo atrás sobre isso. Jesus, ele chama Pedro, Tiago e João para subir no Monte da Transfiguração. E quando eles chegam lá, eles dão de cara com Elias, Moisés e Jesus transfigurado, né? A primeira coisa que a gente ia fazer era tirar uma selfie, né, cara? Pegar e tal. E, vou registrar esse momento aqui e tudo mais. E Jesus olha para ele, bom, agora vocês viram, agora vocês fazem o quê? Descem, voltem, né? O lugar de vocês é lá. Eu tô sendo muito ministrado em relação a isso, e te perguntei isso sobre a internet e todo esse momento que nós estamos vivendo, porque, por exemplo, assim, eu tinha uma regra, que eu, antes das 8 da manhã, eu não pegava meu celular. Então eu acordava às 6h30, né? Às vezes fazia uma devocional antes ou depois, mas fazia meu treino, fazia meu devocional, tal, aquela coisa toda. Um ano
um ano, 2 anos atrás, eu meio que me convenci que estava fazendo isso, mas já nem eu acreditava mais, né? Tava me enganando a mim mesmo. Quando a minha esposa estava prestes a ganhar nenê, quando a nossa filha nasceu há pouco tempo, eu pensei, cara, eu preciso voltar a fazer isso. Preciso voltar a fazer isso, me reeducar e tudo mais. E foi um processo. Daí um dia eu conseguia, outro dia eu não e tal, e assim foi. Quando a minha filha nasceu, a gente tem horários para ela, né? Já desde pequenininha, assim, toma banho tal hora, cria aquela rotina, dorme e tal. E ela acorda sempre de 10 para 6, às 6 da manhã, dá a mamadinha dela, faço arrotar, ela dorme. Então, ali, olha só, o novo me forçou a voltar. Porque ela nascendo e acordando às 6 da manhã, eu tendo que ajudar minha esposa nessa rotina aí, eu já me despertei, fiquei de pé, vou tomar meu banho, fazer minhas coisas aqui. E eu comecei a viver isso novamente. E aí Deus começou a renovar a novidade de vida sobre a minha mente, a minha leitura, o meu tempo com Ele. Então, muitas vezes nós precisamos, né? Algumas coisas precisam nos bater e dizer, olha, você precisa voltar, você não era mais como antes. Todos nós devemos ter experiências como essa e aí são extremamente necessárias, né? E o legal, pastor Rafa, é que Deus, ele sempre cria situações, né? Para nos fazer voltar a esse caminho, a esse lugar de relacionamento. Esses dias minha filha estava até conversando comigo, minha filha tem 7 anos, e aí esse dia eu fui botar ela na cama para dormir e tal, já era tarde da noite, ela não conseguia dormir, aí ela veio falar comigo, pai, tem algumas coisas para te falar. 7 anos a minha filha. 7 anos, meu Deus. Aí eu falei, fala filha, o que tá acontecendo? Ela, pai, eu queria que você saísse um pouco do celular. Ui. Ah, mentira. Não acredito, não. Ela pior que o relatório semanal esse daí. Esse é pior saísse e ficasse um pouco assim, conversasse mais. E aí, cara, foi um choque, assim, um tapa na cara, sabe? Falei, cara, não é verdade. Na hora, assim, eu já joguei o celular no chão, assim, falei, não, é que... Então, assim, às vezes acontecem essas situações, e com Deus também é assim, sabe? Ele dá um chacoalhão na gente, assim, pra voltar, acorda. Peraí, você tá longe, não é por aí e tal. E aí a gente começa a aprender e voltar para esse lugar de relacionamento. Isso é legal, cara. E bem utilizado, né, Arthur? Não sei se você concorda comigo. Bem utilizado tem a sua proporção e seu valor positivo a internet. Não, né? A internet é uma bênção. Né? Antes eu via os profetas falavam assim, eu vou soprar o seu nome nos 4 cantos da terra. Nossa, quanto tempo vai demorar isso aí? Não sei o quê. Eu falei, Deus, como é que vai ser isso? E hoje, em questão de 1 minuto, uma música é escutada em vários países. Então, a internet ela veio para ajudar no cumprimento da promessa de Deus para muita gente. Então, tudo que é criado para o louvor e glória de Deus. É claro que o inimigo vem e tenta deturpar essas coisas. A internet é uma delas. É algo que veio para abençoar, mas como o diabo não fica satisfeito, ele sempre vai tentar criar argumentos dentro daquilo que é criado para abençoar, para tentar amaldiçoar pessoas e encadenar, aprisionar pessoas, né? Então a internet é isso. Inclusive eu estava falando esses dias eu fiz a pergunta para algumas pessoas sobre a igreja do futuro. E eu perguntei a 3 pessoas pontuais, como seria a igreja do futuro? Já que a internet está dominando muito, muita gente deixa de vir à igreja para ver o culto online. A pandemia foi um marco muito grande nos Estados Unidos. Muita gente deixou de voltar para as igrejas e preferiu continuar vendo pela internet. Então, eu estava conversando com essas pessoas a respeito sobre a igreja do futuro e todos eles me responderam de uma forma assim, muito, muito lógica. Um deles falaram assim, olha, quando se criou a Netflix, todo mundo falou que a Netflix ia acabar com o cinema. Agora vai estar todo mundo ver filme de casa, ninguém vai para cinema. Resumo da ópera, não acabou o cinema. Nos Estados Unidos os cinemas continuam lotados. Ele falou assim, a mesma coisa com a igreja. Vamos tentar colocar a igreja online, igreja disso, igreja de transmissão ao vivo e tal, mas nunca a igreja vai continuar. Por quê? Por que a Netflix não acabou com o cinema? Porque você tá na sua casa vendo o filme ali, não substitui a experiência de você estar sentado naquela poltrona macia, de ver uma pipoca, de ver aquele telão grandão assim. A experiência de estar no cinema, ela é muito melhor do que você ver um filme em casa. Então a mesma coisa é com a igreja do futuro. Eles vão tentar criar de todas as formas para tentar tirar o povo da igreja através da igreja online,
mas nada vai tirar a experiência de estar dentro da igreja, de receber ali, de estar na comunhão, de estar ali, de sentir ali de perto. Então eu achei muito interessante. A internet veio para abençoar, já estão tentando deturpar isso da internet, mas na verdade com prioridades da maneira correta, tudo vai funcionar muito bem. Eu acho que com o princípio estabelecido, com a prioridade estabelecida, o que é adicional você utiliza como ferramenta, né? Justamente. Tem que começar a utilizar como ferramenta, né? Então eu vejo que a pandemia, como você bem falou, acelerou muitas coisas. Nisso a gente viu na nossa região aqui, muitas igrejas que nunca tinham filmado sequer um culto, né? E hoje, olha, para não dizer todas, que quase... coisa do diabo. Quase todas têm aí seus canais e de informação e tudo mais, né? Mas uma vez, os meninos da mídia estavam organizando a última conferência Conquiste, que vai ser agora em maio, né? Agora a próxima data é em maio, se eu não estou enganado. Eles me pediram, pastor, para a gente colocar aqui para a galera aqui, qual é a diferença de ouvir Calazans no YouTube e ouvir Calazans lá pagar para ouvir Calazans lá na conferência? Eu disse assim, porque um ambiente pode mudar a tua história. O ambiente te proporciona aquilo. Né? No YouTube, eu via quando eu estava assistindo os cultos em casa. Amo ouvir o pastor Daniel, amo ouvir o pastor Lucas Torres, o pastor Lucas Pacheco, todos eles. Mas quando você está em casa, você está muito à vontade, qualquer coisa te distrai. E você não entra naquela atmosfera. Você não entra naquele lugar. Né? Então, por mais que você queira, a distração é muito mais fácil. E, na verdade, existem geografias que são pontuais, né? Para a gente viver. Existem geografias proféticas que são pontuais para o cumprimento da promessa, para a experiência que nós vamos viver com Deus. E a igreja sempre vai ser uma geografia favorável. É isso aí. Calazans, eu gostaria que você desse um conselho aí pontual, uma chave pontual aí para ministros e líderes e pastores, assim, né? Com você com essa experiência de liderança, pastoreio e como ministro de louvor. Um conselho aí para essa turma aí que te acompanha e que tem você como referência. Olha aí. Conselho? Vamos lá. Uma dica, então, para não ser... Uma direção, né? Direção. Um caminho norte. Meu pai dizia, se o conselho fosse bom, não se dava. Entendi. Meu Pix é 000. Nem tem Pix. Gente, então... eu acho que o tempo que nós estamos vivendo hoje são dias muito corridos, difíceis. E eu até falei isso aqui na igreja... nós como ministros, né, e não só para os ministros e pastores, mas para você que nos está assistindo agora, eu sei que às vezes nós vivemos coisas na nossa vida que são inesperadas. E as coisas inesperadas que nós vivemos, a maioria das vezes não estamos prontos para viver essas coisas inesperadas. Então, automaticamente, nós nos desesperamos, nós temos a tensão de crer que o controle saiu da nossa mão. Na verdade, sempre vai sair da nossa mão. É bom perder o controle. É bom, né? Perder o controle, desde que esteja na mão da pessoa correta. E Deus nunca perdeu o controle da sua vida, da nossa vida. Então, o meu conselho que eu posso falar para você que está me assistindo, começa a criar essa atmosfera na sua vida. Como que eu crio, Arthur? Através da oração. A oração sempre vai ser a melhor resposta, a melhor chave para abrir qualquer porta que você precisa abrir. Tudo vai começar a partir do momento da oração. Tudo que você quer viver em Deus vai começar do seu momento separado para a oração. Porque a oração ela tem esse poder de criar essa atmosfera, de entregar chaves que ninguém mais vai poder te ajudar a abrir portas. Mas a oração vai trazer essas chaves para as suas mãos. Então comece a criar essa atmosfera. Não deixe que nada contamine a sua atmosfera. Não contamine a sua atmosfera com más palavras da sua boca. Isso te ajuda. Josué é muito pontual disso, né? Quando eles perderam a guerra, e Josué perguntou por que nós perdemos a guerra. Então Deus falou com ele, porque tinha um anátema. Algo contaminou a atmosfera que fez um povo todo perder uma guerra. Não queira perder as guerras da sua vida. Uma contaminação na sua atmosfera faz você perder guerras. Quer começar a vencer as suas guerras? Começa a mudar a atmosfera que você está vivendo e que você cria. Começa a trazer para sua volta atmosferas. Começa a criar atmosfera de fé, de esperança. Como que eu crio isso através da oração? Começa a cantar. A sua maior arma de guerra é a sua adoração. Senão você pergunta para o rei Josafá, que venceu uma guerra sem lutar através da adoração e do louvor. Então começa a trazer isso para o seu dia a dia, para o seu cotidiano,
e você vai ver que tudo que está tão difícil, de uma maneira muito linda de Deus, vai se tornar muito fácil. Mas, Arthur, por que a música vai fazer mudar alguma coisa? Porque a Bíblia diz que Deus ainda habita no meio dos louvores do seu povo. Então, enquanto você canta, ele vem e habita. E onde Deus habita, é impossível ele não fazer nada. Quer vencer as guerras? Traga Deus para o seu ambiente. Como você vai trazer Deus? Através do louvor e da oração. Uau, sensacional. Arthur, nós temos um... Oba, presente. Presente. Do pastor Lucas Torres, pastor Lucas Pacheco. O copinho aí da Jet, chocolatinho. Olha aí, ó. Ó, que é isso, hein, galera? O copinho aqui do Jet Burks. E... muito parecido, né? Muito parecido. Que isso, muito obrigado, gente. A Jet é uma benção, o pastor Lucas é uma benção, vocês são uma benção. Eu amo Chapecó, eu amo estar aqui, esse lugar me abençoa muito. E o povo do Sul é muito acolhedor, né? Não a outra, tipo, já... Não, mas é verdade, o povo do Sul é muito acolhedor. Tipo, muito sincero ele, né? Muito acolhedor, mas que Deus abençoe vocês demais. Se preparem para a Conferência Conquiste do ano que vem. Vai ser algo que vai marcar a vida de muita gente. Venha ser parte dessa geografia que vai mudar a sua história. Arthur, tem que pagar. Não, você não está pagando, você está investindo para receber chaves que vão mudar o seu destino, que vão te dar direções que em outro lugar você não ia receber. Mas que a geografia profética que Deus... Olha para você ver, Deus vai estar trazendo pessoas pontuais do Brasil inteiro, vai trazer todos em uma mesma geografia só para entregar chaves nas suas mãos. Então eu acho que vale a pena você convidar todo mundo, mandar para todo mundo e vir para a conferência profética que vai ser a Conferência Conquiste, que é uma conferência profética, porque no meio de tantos homens de Deus, essa atmosfera vai ser criada e aquilo que você declarar aqui vai ter o poder de se tornar realidade. Amém. Arthur, muito obrigado. Muito obrigado aí pela oportunidade, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Gente, sigam o Arthur Calazans nas redes sociais, vai estar aqui, ó, Jet, a igreja Jet aqui também no Jet Oficial, aqui no Instagram. Nos siga nas redes sociais e a galera só tem palavra abençoada para mudar o seu dia. Muito obrigado aí, Arthur, mais uma vez. Semana que vem, querido, convidado especial. Comenta aí quem você acha que vai estar com a gente no JetCast. Deus abençoe e até a próxima.